quem não me conhece, eu sou arquiteto, né, formado pela Universidade da Amazônia, sou de Belém do Pará, sou pós-graduado em projetos de arquitetura nas cidades contemporâneas pelo Mackenzie, pós-graduado em arquitetura hospitalar pela Faculdade Israelita Albert Einstein e sócio proprietário da Renan Arruda Arquitetura e Interiores. Bom, hoje eu vou trazer um tema ao qual eu tenho me apaixonado, me envolvido, indagado dedicado muito do tempo do meu dia a dia, que é a neuroarquitetura, né? E basicamente o que é a neuroarquitetura? Muitos arquitetos nem gostam muito de usar esse termo, né? Porque ele exime um pouco a responsabilidade do arquiteto a ter um olhar mais atento para determinadas características da arquitetura, né? Por exemplo, a qualidade do ambiente, a eficiência do ambiente. Então, é um termo que não pode se desassociar da arquitetura de uma maneira geral, tá? Então, dentro das minhas leituras, eu trouxe um pouco o que eu entendo de conceito, né? É a produção arquitetônica embasada por conceitos da neurociência, levando em conta o comportamento humano através das atividades cerebrais, né? Costumo dizer também que a arquitetura dos sentidos, sensações e sentimentos, né? É a gente olhar o que o ambiente vai nos devolver, né? O que o ambiente nos traz de benefícios, como a gente pode criar um ambiente adequado, um ambiente salutogênico, um ambiente muito mais preparado e que vai te trazer uma experiência diferenciada. Tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a atividade cerebral, né? Eu prometo que eu vou ser breve nessa apresentação, porque depois tem os projetos, eu queria comentar e fazer links com o projeto, né? Então, falando de atividade cerebral, eu trouxe dois exemplos muito comuns que a gente conhece, isso está no nosso dia a dia, né? O primeiro deles é a regra dos terços da fotografia, né? Por que as fotos de um fotógrafo profissional elas ficam boas, elas ficam palatáveis ao olhar humano, e as fotos que a gente faz no nosso celular de uma maneira empírica, né? Vamos lá e tiramos uma foto. Por que ela não fica tão boa? Por que ela não fica tão atrativa? Porque o fotógrafo ele estuda técnicas de neurociência, o fotógrafo ele sabe como o nosso cérebro reage a esse tipo de imagem. Então, ele aplica a regra dos terços, não sei se vocês já viram uma câmera profissional, normalmente ela tem esse quadriculado. E aí o fotógrafo ele procura colocar os pontos principais da imagem dentro dessa regra dos terços, tá? Outra coisa muito interessante, outro aspecto muito interessante é o Fibonacci, né, que são as proporções áureas. O matemático Fibonacci ele criou uma sequência numérica cuja a maioria dos elementos da natureza que atende a essas proporções, eles costumam ter beleza, eles costumam ter aceitação pelo olhar humano, né? E temos muitos outros exemplos, por exemplo, o degrau das escadas. Por que todas as escadas têm os mesmos espelhos, a mesma altura de degrau? É simples. O nosso cérebro ele faz uma conexão. À medida que você sobe o primeiro, o segundo, o terceiro degrau, seu cérebro já entra em modo automático. E aí você passa a não ter que mais olhar. Você baixa a guarda da atenção e vai subindo. O seu cérebro manda um recado que você vai ter que levantar um certo tanto a sua perna e você vai conseguir chegar até o final dessa escada. Se você tiver 1,5 centímetros de diferença num degrau ali pelo meio da escada, você vai cair e tropeçar, né? O nosso cérebro é uma máquina e ela tem processamentos e tem falhas também, né? Bom, falar um pouco da arquitetura dos sentidos, né? Por que eu chamo de arquitetura dos sentidos? Nós arquitetos costumamos dar muita ênfase ao visual. Esse é o nosso trabalho, é pensar na estética, porém tem muitas outras nuances dentro de um projeto que a gente tem que estar atento, como funcionalidade, como atender, né, os padrões de cultura da empresa, enfim, todas essas nuances, né? Mas hoje eu vou me ater falando sobre os sentidos, né? Nós temos outros 5 sentidos, alguns dizem ter o 6º sentido aqui, né? Mas, o tato, por exemplo. O que a gente pode explorar no tato dentro do ambiente corporativo? O toque, um assento, você sentar com conforto. Nos escritórios, a gente costuma muito usar cadeiras com tela nas costas. E isso não é à toa, né? As telas nas costas das cadeiras, elas são para o seu corpo respirar. À medida que o seu corpo não respira, você começa a criar agitação. E aí é muito pior para você conseguir produzir dentro do ambiente corporativo. Vamos falar do paladar, né? No caso do paladar, é muito mais uma experiência gustativa. Você servir um determinado quitute, um café, algo que marque, que traga
alguma lembrança, né, para você, alguma marca do seu negócio, da sua empresa, do seu escritório, né? A audição e o olfato são os sentidos da memória afetiva, né? É por isso que quando a gente escuta uma música, a gente se transporta para uma determinada época, a gente sente um cheiro, a gente se conecta, lembra de uma pessoa, lembra de um momento, é instantâneo. Então eles são o nosso sentido da memória afetiva. Portanto, você imagina, se você trabalhar a estética do seu ambiente, mais os outros sentidos, você consegue ter uma experiência muito mais rica, muito mais completa dentro dos projetos arquitetônicos, tá? Bom, falando das sensações, né? Eu escolhi 2 recortes para falar, temos diversos aqui, mas eu quero muito trazer ênfase à paleta de cores, né? Sabemos aqui que esse círculo cromático, ele tem muita influência nos nossos projetos. É muito importante a gente usar equilíbrio no nosso projeto. Ou que não seja o equilíbrio, mas, por exemplo, eu quero projetar um ambiente estressante. Eu quero que uma galeria de arte, por exemplo, eu quero causar estresse, eu quero causar um drama no usuário. Então, eu vou jogar um tom mais intenso, eu quero que isso seja desgastante mesmo, né? Eu posso usar isso com técnica, com conhecimento, né? Eu digo que é a diferença de um pianista que aprendeu de maneira autodidata e um pianista que foi para o conservatório, né? O cara que foi para o conservatório, com certeza ele terá muito mais recurso, muito mais repertório, vai saber ler uma partitura, e é isso, né? À medida que você começa a aplicar com técnicas a neuroarquitetura, ela passa a ser muito mais eficiente, fazer muito sentido. Outro tema que eu gosto muito de falar é a questão da temperatura da iluminação nos escritórios, né? Nós, lá no nosso escritório, trabalhamos muito no 3 e no 4.000 kelvins, né? Que é a questão da luz meio amarelada, branco amarelado. Eu vou para o 4.000 quando o meu cliente quer mais para o branco e 3.000 quando é mais para o amarelado, tá? Esse, eu acredito, pelas nossas experiências, que tem sido os melhores resultados. Tá? 2.200, 2.700 kelvins são luzes muito amarelas, são luzes muito que trazem um relaxamento muito grande para a pessoa que está dentro do espaço. Então, vamos usar isso com consciência, usar num loft, num lounge, num ambiente que você queira propor o descanso, o relaxamento. 5.000 e 6.500 kelvins são aquela luz extremamente branca. Então, a gente usa muito mais para um projeto hospitalar, para um projeto que requer uma atenção, né? Sabendo também que essa iluminação ela cansa a vista. Você passa muito tempo exposto a uma quantidade de kelvins alta, você chega cansado, né? Ela causa essa tensão constante, né? Bom, vamos falar aqui da arquitetura dos sentimentos. Isso aqui é uma história que eu trouxe, né? Coloquei aqui. Isso aqui foi quando eu tive a oportunidade de ir na Sagrada Família em Barcelona. E não sei se dá para ver muito bem, mas eu não consigo esconder a minha cara inchada, porque me tirou lágrimas aqui visitar esse monumento, né? É um negócio muito fascinante. A gente entende, e fiz o percurso guiado, e ele fala que isso foi o projeto da vida do arquiteto Gaudí. E ele morreu olhando para essa igreja, ao atravessar a rua, ele foi atropelado na frente da igreja. E esse foi o projeto da vida, ele não viu terminar. Essa obra ainda vai ser concluída, se não me engano, em 2026. E a percepção que temos é que ele atentou nos mínimos detalhes, né? O sentimento de estar dentro dessa obra é que somos um pequeno grão de areia perto de Deus. Me digam se vocês não sentem a mesma sensação. Olha o tamanho das pessoas, olha os vitrais, olha essa iluminação. É algo divino, né? Ele consegue transpor muito bem. As paredes, elas têm uma série de esculturas, e cada escultura conta uma história, conta uma passagem bíblica, né? Então, a arquitetura tem esse poder de mexer na gente, de nos trazer emoções, seja quais forem elas, né? Mas baseadas nas suas intenções projetuais. Bom, eu passei a ter um pouco mais de contato, né, com a arquitetura, com a neuroarquitetura, a partir da pós que eu fiz ano passado no Einstein, né? E ela é muito voltada para o design salutogênico, quando a gente fala de saúde, de recuperação, de cura, de hospital, né? E esse foi um trabalho que nós desenvolvemos, que era um apartamento para pessoas com dificuldade de locomoção, tá? A princípio você olha e você fala, caramba, é um projeto simples, é um apartamento de um hospital, né? Mas a gente tem uma série de gatilhos aqui que trazem a neuroarquitetura, e eu vou mostrar para vocês como que é importante a gente fazer um olhar voltado para o usuário, para a ocupação desse espaço, né? Nós, aqui, ó,
nós propusemos iluminação dimerizável em todo o quarto, né? Isso é muito importante para que você tenha tanto o atendimento adequado, né, na hora que você precisa colocar uma medicação, fazer o atendimento. Então, você precisa ligar uma luz mais branca, né? Usamos o LED RGB, inclusive, aqui. Colocamos aqui uma central multimídia no quarto, né, para que o próprio paciente consiga ter autonomia. A autonomia é uma das coisas que traz cura. O estado de espírito do paciente é fundamental para você ter cura dentro do ambiente hospitalar, porque ele precisa estar bem para ele se sentir melhor e assim ele vai saindo do quadro clínico, né? Então, isso foi uma das alternativas também. Nós colocamos aqui, não sei se vocês viram, ó, tem uma espécie de um trilho aqui em cima, né? A gente fala que esse quarto, normalmente ele é usado por idosos, né? Para pacientes também com grau grande de obesidade, né? Digo 300 quilos, 250 quilos, é aquele paciente que está num estado muito avançado. Então, ele não consegue levantar, ele não consegue sentar, ele precisa de ajuda para tudo, né? Criamos portas fora de padrão aqui, vê que as nossas portas são todas folha dupla, né? E elas servem tanto para você passar com uma pessoa ao lado de um cadeirante, como para uma pessoa com as dimensões fora de padrão também, né? E aí, ó, eu já tinha dado spoiler aqui, que eu me atrapalhei. A gente criou esse trilho. Esse trilho é um trilho de içamento, né? Como eu falei de autonomia, os hospitais eles têm, não só nos quartos, nos apartamentos, mas eles têm nos corredores também. Tem uma função muito importante no hospital. As pessoas, quando elas estão em recuperação, elas precisam andar para ter uma circulação sanguínea. Então, a gente propôs um trilho, tanto no apartamento, né, de maneira que a pessoa possa se levantar, pisar no chão, e dividir o peso dela, né? Ela pode andar sozinha aqui, né? Então a gente fez esse croquis, né? E esse trilho prolonga tanto para o banheiro quanto para o corredor do hospital, tá? Outro case nosso foi um quarto infantil, né? A gente remete um pouquinho ao lúdico, para a criança sair um pouco desse quadro, tirar o foco da doença, trazer um pouco mais de qualidade de vida para quem está internado, né? Então a gente propôs o ato da brincadeira aqui, né? Fizemos esse pequeno mural, né? Que a princípio a gente ia fazer furado, depois o pessoal falou, ó, vigilância sanitária não aprovaria. Então a gente propôs fazer esse brinquedo com imã, né? Que ela consegue fazer limpeza e asepsia do quarto. Propusemos aqui uma pista desenhada no próprio vinílico, fizemos uma brincadeira aqui no arco, ó. Fizemos janelas grandes também, eu esqueci de falar no quarto anterior, né? Existe um negócio chamado círculo circadiano, que é a maneira que o nosso corpo entende o dia e a noite, as estações, né, os horários do dia. E o nosso corpo libera hormônios para isso. Então, por que você sente sono à noite? Porque o seu corpo, baseado, você entendendo, você está vendo que é noite, o seu cérebro libera a melatonina e você sente sono e você quer relaxar. Então, as janelas grandes foram uma estratégia que nós adotamos aqui também, né? E a maneira também do paciente não ficar só vivendo o hospital. Ele tem uma relação com o externo, isso também ajuda ele, né, a não ficar focado sempre nos problemas, tá? Agora vamos trazer, gente, um pouquinho dos cases do nosso projeto, tá? Eu trouxe aqui 3 recortes de projetos lá do escritório, e trazendo doses homeopáticas, alguns com doses homeopáticas aqui de neuroarquitetura, outros a gente conseguiu trazer um pouquinho mais de gatilhos mentais aqui, né? Essa foi uma concorrência que a gente ganhou. Concorremos com 5 escritórios, inclusive que eu admiro muito aqui. Então é um motivo de muito orgulho. É um projeto super simples, super pequeno, né? É um projeto de 110 metros quadrados. A gente precisava fazer um centro de treinamento, né? A nossa grande sacada desse projeto foi, vamos pensar num ponto focal chave do projeto. Ele é muito pequeno, então a gente precisa fazer um ambiente dinâmico, porque o cliente queria muitas coisas, ele queria tudo nesse projeto. E a gente, calma, vamos filtrar, entender tudo que dá para fazer. Ele queria um foyer, ele queria sala de treinamento, queria sala de reunião. A gente falou, não, calma, vamos fazer um ambiente multiuso e esse ambiente se transforma, né? Então, falando do ponto de vista da neuroarquitetura, a princípio, o nosso elemento-chave desse projeto foi essa divisória. Fizemos uma divisória, essa divisória azul aqui, que ela segrega os ambientes. Então, você entra para um ambiente de foyer, né, um ambiente bem amplo. A gente abre e fecha essa divisória e a gente pode fazer um big auditório ou um auditório mais modesto, né? Trouxemos a madeira para trazer o brand da empresa muito azul, né? Então, é o que eu digo do equilíbrio das cores. Então, a gente
começou a buscar, bom, precisa esquentar, mas só que não cabe em cores quentes por conta da identidade da empresa. Então colocamos o piso madeirado. Tínhamos um problema grande de pé direito aqui nesse espaço. Então nós colocamos uma sanca ao redor de todo o ambiente, né, para soltar esse forro, né? Então nós temos a sensação de que há continuidade, né? Quando você entra, você fala, bom, acho que tem alguma coisa aí para cima, né? Mas o pé direito aqui era bem baixo, edifício antigo. Mantivemos íntegras todas as janelas, né? Isso foi um dos pontos que o cliente gostou muito do nosso projeto e alegou para a gente, falou, cara, vocês ganharam sobretudo pela divisão, né, e pela flexibilidade do espaço, mas a gente conseguiu trazer esses outros atributos também, que são gatilhos muito bons aqui, né, para o ambiente de treinamento. Então, essa aqui é a nossa divisória, esse é o ambiente dividido. Aqui tem o nosso acesso, aqui, ó, a gente dividiu, eram 2 conjuntos comerciais, né, a gente pegou um conjunto, tivemos que sacrificar a porta de entrada, eu queria fazer uma bela porta, um belo portal ali. Infelizmente, não dava para eu cumprir todo o programa de necessidades, né? E foi isso, né? Trouxemos aqui também uma cor variante, aqui, que é o lilás, né? Sempre trazemos uma cor adjacente. Quando o cliente tem um branding muito voltado nas cores frias, a gente sempre tenta buscar uma cor auxiliar aqui para ajudar nessa composição do ambiente, né? Usamos propositalmente os assentos estofados, eles ajudam na acústica do ambiente também, né? Eles ajudam a absorver som, né? Já que o cliente não queria carpete, por motivos óbvios, aqui a gente ia ter alimentação dentro do espaço, então tivemos que usar um piso mais fácil de higienizar, né? Aqui é uma vista de fora, com a divisória aberta, tá? E aqui a gente fez um pequeno GIF para mostrar que o ambiente tem esse poder de autotransformação, né? Conto também para vocês que esse mobiliário ele é todo flexível, então a gente pode montar diversas disposições dentro desse auditório. Posso fazer uma mesa em formato U, posso fazer assim, ó, formato cadeiras, né, sala de aula. Então, isso foi também algo que o cliente gostou muito, né? Inclusive, essa área de foyer também a gente consegue fazer toda uma distribuição. Não aparece nessa foto, mas temos uma televisão aqui que faz a transmissão ao vivo do evento aqui de dentro, né? Toda a parte de som e multimídia também, né? Isso é a qualidade sonora aqui dentro do espaço, não só com o som para os eventos, mas também você botar uma música ambiente, você colocar um som relaxante no momento que não está em uso, na hora do brunch aqui, na hora de um coffee break, você tem essas possibilidades, tá? Vejam que isso agrega muito na experiência do cliente, tá? Esse segundo projeto, a gente teve a mesma dificuldade, né, dessa questão de cores, esse menos ainda, porque ele era um azul bem forte mesmo, esse azul ciano, né, que é uma cor bem difícil de você compor, né? Ela chama muita atenção. E aí, isso aqui é uma empresa de reciclagem de alumínio, né? Esse é o grupo financeiro. Nossos amigos aqui da NRV fizeram esse projeto junto com a gente. E a nossa grande chave desse projeto aqui foi o forro, tá? Foi esse teto azul. A nossa ideia aqui nesse projeto era que trazer uma sensação de que você está numa área descoberta, né? E é impressionante como o nosso cérebro ele entende isso. Então, de onde você olha determinados ângulos do escritório, parece que não tem cobertura, parece que é o céu ali em cima, né? Isso foi um ponto que nós acertamos, assim, modéstia à parte, né? E isso traz uma dinâmica diferente ao ambiente, tá? Vejam que, uma vez que falamos de neuroarquitetura, o nosso cérebro, ele não sabe. Se você está com uma parede de plantas preservadas, por exemplo, ele não sabe que aquilo é planta real. Ela vai te trazer a mesma paz do que uma planta de jardim, né? Você vê uma grama artificial, ela traz a mesma sensação do que uma grama. Você sente vontade de sentar, e por isso que eles usam em playground, você sente o lúdico, você ativa os instintos mais neandertal do ser humano, né, para que ele interaja com aquilo, né? A pessoa quer sentar, quer conviver ali no ambiente. Então, é basicamente isso, tá? Então, isso foi a questão do efeito do céu, né? Para a área do recepcionista, a gente rebaixou o nosso forro aqui, né? Colocamos uma iluminação aqui no balcão, né? Enfim. Mas aqui a gente já queria uma sensação de permanência, uma sensação de trabalho, né? Acho que colocar a pessoa embaixo desse forro branco, desse teto azul, não teria o mesmo efeito. Então, fizemos uma cabine aqui para eles. Ó. Aqui algumas
algumas outras imagens da recepção, né? Trabalhamos alguns gatilhos também, ó, a maneira de trazer uma biofilia relacionada com a atividade do nosso cliente. Nosso cliente é reciclagem de alumínio. Então, fizemos uma árvore de alumínio aqui. Eu tenho, por muitas características do nosso escritório, é trazer o verde para dentro, né? Sobretudo com plantas preservadas, porque por uma questão de manutenção. E a nossa gama de clientes, normalmente é um cliente que nos exige muito, desafios de budget, né? A gente está sempre procurando soluções eficientes e com bom custo-benefício. Trabalhamos uma pintura geométrica aqui na recepção também, né? O efeito que a gente queria era um efeito de revelação, como se você estivesse puxando um pano, né, para revelar o que tem atrás desse conceito do escritório, né? Criamos aqui uma reunião na recepção, porque tem muitos externos, né? Muita gente sucateiro que visita o escritório. Então, não era desejável, né, que eles entrassem numa área mais operacional, mais íntima do escritório, né? Aqui é um pouquinho da área do Open Space. Um dos desafios que a gente tem no escritório, sobretudo quando a gente fala de economia, de custo-benefício, é eleger muito bem os nossos investimentos. Nós precisamos, não dá para ter tudo do bom e melhor sempre. Eu tenho um budget, eu tenho um prazo, eu tenho uma logística de entrega, então eu preciso equilibrar, tá? Então, usamos plataformas simples, usamos todo um mobiliário que atende às normas de ergonomia, tá? Inclusive da parceira Jabwork, né? Eles que forneceram todo esse escritório para a gente. Utilizamos uma parede verde de plantas preservadas aqui, que trazem esse efeito de biofilia para dentro do escritório, né? Cria um pouco essa relação com a natureza. Usamos um piso desenhado, né? O nosso corpo, nosso cérebro também costuma consumir mais as formas mais inesperadas, o inorgânico, né? O assimétrico. Então, é importante a gente trabalhar um pouquinho, fazer essa brincadeira, né? Faz toda a diferença no projeto. Aqui a área de descompressão, né? Esse escritório, eles não têm a necessidade de uma descompressão isolada, né? Isso é muito também questão de cultura da empresa, né? Eles têm um rodízio aqui, enfim. E a nossa ideia foi fazer mesmo a descompressão aberta, né? Trabalhamos, fizemos um recorte, fizemos um nicho com plantas aqui. Então, isso acabou trazendo bastante bem-estar aqui dentro do nosso escritório, né? Aquilo que eu digo das cores também, ó. Trabalhei cores aqui adjacentes ao branding, né? Então, trabalhei cores que combinam para tirar um pouco aquela monotonia do projeto, né? Então, essa foi a maneira que a gente quebrou aqui no madeirado. Outra coisa muito importante quando se fala de projetos corporativos são os cenários de iluminação. Então, aqui nós usamos uma iluminação periférica, né, para iluminar as circulações e utilizamos uma iluminação de superfície, né? Dessa maneira, eu atendo os 500 luxes exigidos por norma, né? E sempre que possível, eu gosto de usar os pendentes, tá? Bom, aqui fizemos as cabines foam booth também, né, que são cabines para você ter mais privacidade. O público aqui do corporativo conhece bem. Aqui mais uma foto da área de descompressão, ó, aquele efeito do céu azul, pool de impressoras, né, na área de café, o apoio de café. Fizemos esse apoio de mesinha aqui bem junto ao staff mesmo. A ideia é que não permaneçam muito aqui, tá? Não faz parte da cultura da empresa. Salas de diretoria, ó, nós fizemos todas abertas, né? Dessa maneira, nossa proposta era fazer uma hierarquia linear dentro do escritório. De maneira que você coloca todas essas frentes envidraçadas, você dá liberdade para o seu funcionário levantar o braço, pedir para entrar na sua sala. E isso era uma das propostas que o cliente pediu para nós, que os funcionários não se sintam acuados. A arquitetura tem esse poder também, né? Muitas vezes a gente está arrumado demais para um lugar, né? Ou às vezes muito bagunçado para entrar no lugar. E a mesma coisa se dá com a hierarquia empresarial. Salas de reunião, né? Fizemos essas salas bem descontraídas mesmo de reunião. E aí tinha um ambiente isolado que era só para a presidência da empresa, tá? Essa presidência não fica colada, né? Ela não tem uma relação de dia a dia com o escritório. Então, a gente pôde fazer lá apartada. Eles pediram, inclusive, para que tivesse uma outra linguagem arquitetônica, de cores, de texturas. Então, aqui a gente já trouxe um pouquinho mais do elemento madeira, né? Que era um pouco mais... Foi mais personalizada essa área, né? Que fizemos uma sala para 2 presidentes, né? Uma mesinha de reunião para eles. A gente criou essa
esse grande painel aqui de vidro preto, né? Então, quando as TVs estão desligadas, você quase não as percebe aqui no painel, né? Fica tudo com aquela textura de vidro, né? Colocamos umas poltronas aqui também para um momento mais de descompressão. Aqui ainda não estava pronto, mas depois fizemos um loungezinho aqui na varanda, né? Então, é um momento de descontração que eles levam os seus clientes aqui para fumar um charuto, tomar um uísque, enfim. E por último, gente, mas talvez esse seja o projeto que eu empenhe um pouco mais de tempo. Esse aqui, eu entendo que seja o case que a gente mais mergulhou né, na neuroarquitetura. Trouxemos diversos gatilhos aqui. Esse projeto, nós trabalhamos para um público muito jovem, tá? Um público de uma faixa de 18 a 23 anos. Então, é um público super jovem, super informatizado, né? Esse projeto também nós tivemos tempo, porque tivemos algumas pausas nele por conta da pandemia. Então, uma vez que a gente conseguiu mergulhar muito mais na empresa, participar de muito mais reuniões, muito mais mudanças, né, até que chegássemos a um resultado satisfatório para o cliente. Esse é um edifício que fica na Rua da Consolação. É um edifício da década de 70, um edifício que tem uma série de problemas, desde um sistema único de ar-condicionado, de água gelada. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de disfarçar as máquinas de ar-condicionado, porque elas são máquinas de piso. Tivemos que arrumar todas essas máquinas, que elas estavam super barulhentas. Quando a gente demoliu, são 4 conjuntos comerciais, quando a gente demoliu o forro, nossa ideia inicial era colocar uma laje, deixar aparente o concreto da laje, né? Eu acho super bonita essa solução. Mas a laje estava muito feia e as instalações muito deterioradas. Então, a nossa ideia foi pintar de preto, inicialmente, aqui a laje, né? E, devido aos nossos estudos, uma população grande aqui dentro desse escritório, nós usamos um jateamento à base de celulose, tingido de preto. Então, você não tem o problema eco aqui dentro desse escritório, né? A gente já foi no primeiro ponto aqui, que era a questão da acústica, da audição, né? Então, eliminamos os ruídos aqui, eliminamos a poluição visual do escritório, né? Quando pintamos de preto tudo, ficou monótono, porque ficou tudo aquele preto ali, e falou, caramba, eu preciso de alguns elementos para trazer atenção, para brincar aqui, né? Trazer o lúdico, trazer o criativo. A gente tinha um ambiente de brainstorm aqui, né? Essa era a proposta do cliente, trazer um brainstorm aqui para dentro. Então, nós criamos esses cubos aqui, né? Eles são cubos de drywall mesmo, tá? Simples. Equilibramos, né? Outra dificuldade grande que tínhamos aqui nesse projeto era a questão das cores do cliente. O cliente tinha um guide que era laranja e roxo. Então, tudo que eu colocava nessa paleta de cores ficava muito extravagante. Eu não ficava confortável, nada me satisfazia quando eu começava a estudar. Então, eu falei, bom, eu vou ter que trazer uma paleta de cores maior aqui, né, adjacentes, maior, que converse tanto com o laranja quanto com o roxo, né? Sendo que o laranja é a marca da empresa, né? Então, fui trazendo pontos laranja, bem de uma maneira a não carregar muito o ambiente, né? Nós podemos usar cores quentes, sim, mas temos que dosá-las, né? Então, essa foi a nossa brincadeira, né? Torcemos aqui esses cubos, criamos uma área de descompressão aqui ao lado da recepção, né? Assim, você chega dos elevadores, você chega de frente com a recepção, e aí você pode ter um acesso tanto para a área aqui de descompressão, quanto para o outro lado aqui, que é a área de treinamento, né? Como a área de treinamento é muito esporádico esse uso, a gente usou a neuroarquitetura também para forçar um caminho, um percurso, tá? Isso é outra coisa que a gente pode usufruir da neuroarquitetura, é você estimular um percurso, porque se você quer mostrar certos pontos do seu projeto, e é isso, quando a pessoa chega aqui, ela já olha para o lado, e quer participar, ela quer interagir nesse ambiente aqui. E aí é como se você estivesse fazendo uma reunião num grande jardim, né? Temos uma arquibancada aqui, né? Por ser um público muito jovem, eles gostam de videogames, eles fazem muito evento, fazem muita propaganda para a mídia social, né? Criamos essa estante aqui de puffs, né? Ela tem tanto uma função acústica, porque esses puffs ajudam a absorver o som, né? Como uma questão funcional também, né? A minha ideia era que isso aqui virasse uma arena. Durante o uso, você pega, espalha esses puffs, coloca as pessoas para jogar aqui. Quem está assistindo o game, senta aqui na arquibancada, assiste essa interação aqui com o game, né? Então, essa foi uma brincadeira que fizemos, né? Outra questão, agregado com o marketing da empresa, nós colocamos uma iluminação RGB atrás dessa estante,
né? Essa iluminação RGB ajuda muito nas campanhas da empresa. Então, Outubro Rosa, era a época do Outubro Rosa, que eles colocaram rosa, né? Não só a prateleira, como essa linha de luminárias aqui, sobre a arquibancada, a gente criou esse cenário, né? Uma arquitetura um pouco mais cenográfica aqui para esse espaço. Aqui, ó, fizemos a arquibancada, travamos essas janelas, obviamente, para não correr nenhum acidente, né? Então, janelas antigas também, o condomínio não permite que fique abrindo e fechando essas janelas, né? Então, fizemos essa arquibancada aqui, esse ambiente bem lúdico mesmo, para incentivar a criatividade, para incentivar o uso, né? E tivemos um outro porém também, porque era um momento pós-pandemia. Muito recentemente, a gente estava voltando a retomar os espaços de escritório. Então, a grande diferença aqui desse projeto, eu precisava criar gatilhos para que as pessoas quisessem estar no escritório, porque é uma empresa digital. Então, todo mundo trabalha de home office, todo mundo tem o seu notebook, trabalha de casa, e eles funcionam super bem dessa maneira, né? Então, a ideia era fazer um ambiente convidativo, né? Então, a galera vai para fazer happy hour, né? Colocamos aqui 4 buffzinhos aqui, né? Que servem tanto para uma reunião informal, quanto como apoio aqui da área de café. Colocamos uma mesa de sinuca, né? Aqui o que eu disse para vocês, aquela questão do ar-condicionado, né? A gente teve que dar uma disfarçada, as máquinas muito feias, muito antigas, né? Veja, a gente tem os mesmos problemas que todos os arquitetos, budget, custo, reaproveitamento de imobiliário, mas assim a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, criamos esse ambiente de descompressão mais descolado, né? Isso aqui é um móvel de showroom, eles têm algumas exposições, tablet, notebook, então às vezes eles deixam acesos aqui em cima, e em dias de evento, eles fazem festas aqui no escritório mesmo, né? Tem todo o sistema de sonorização, e eles colocam aqui também a parte de os salgados, os quitutes, eles usam aqui. Aqui nesse meio, ó, nós desenhamos esse móvel, né? E aqui tem uma passagenzinha para fios, aqui em cima você tem um acesso, ó. Dessa maneira você não tem nenhuma tomada aparente, e esse tampo é iluminado também. Aqui a nossa ideia era fazer um mini market, né? Nessa época não estavam tão difundidos os mini markets, não eram tão estabelecidos. Então, o nosso conceito inicial era fazer com a própria empresa. A própria empresa faria essa gestão do mini market, né? Mas acabou que não levou para frente, né? E hoje colocamos o mini market em outro lugar, tá? É o que eu digo, ó, das áreas das cores quentes, né? A gente pode usar cores quentes num ambiente de permanência. Aí vocês vão falar assim, Renan, você acabou de falar que as cores quentes trazem agitação. Trazem, mas em pequenas doses não fazem mal, né? Então, a gente deixou essa parede laranja, né, para trabalhar um pouquinho a cultura da empresa. Aqui temos 70 posições de staff, né? Uma das coisas que chamou a atenção de vários estudos que fizemos é que a gente começou inicialmente com 150 posições nesse escritório. E, ao longo do projeto, fomos evoluindo até chegarmos a 70 posições, né? Entendemos que essas áreas de descompressão, elas são realmente uma descompressão, elas desafogam o projeto, né? Elas são uma área de escape. Então, o funcionário ele senta na arquibancada para trabalhar, ele senta no buff, eles querem isso. Esse público gosta disso, esse público quer liberdade, esse público quer flexibilidade, né? Essa é a única maneira de você ter retenção dos seus funcionários, é se adaptar à cultura empresarial. E foi isso, né? Eu entendo que foi um baita case de sucesso. Eu estive lá esse início de ano e é bonito você ver que tudo que você idealizou está acontecendo, exatamente o que você dimensionou. O escritório é super bem utilizado, não temos áreas inutilizadas no escritório. Então, isso é um motivo de muita felicidade, assim, né? De entender mesmo o processo. Aqui as salas de reunião, também fizemos elas todas envidraçadas, modelo tipo aquário, né? Colocamos uma pintura geométrica aqui em uma das paredes só, normalmente na parede principal da sala, né, que fica de fundo para a TV. Uma maneira fácil e barata de você fazer uma arquitetura criativa sem aumentar o custo do projeto. Os lockers, a gente também trouxe as cores adjacentes, né, para trabalhar com os lockers. Os lockers é um lugar legal para a gente fazer uma brincadeira no nosso projeto. Criamos aqui um estúdio de gravação. Por ser uma empresa que se comunica muito com o público jovem, né, ela é uma empresa que treina desenvolvedores de software, né? Então, eles precisam ter uma presença muito ativa nas redes sociais. Então, a gente criou um espaço próprio para eles gravarem, né, os seus vídeos, né, sobretudo alguns vídeos programados. Eles gravam também no meio do escritório, mas a gente criou essa estante, né, e essa TV que a gente colocou dentro dessa moldura
para eles trabalharem, colocarem objetos aqui que remetam à empresa, que conversem, que falem, que tenham as características da empresa. E a TV eles podem colocar aqui coisas institucionais também, como plano de fundo dos seus vídeos. Tá? Bom, aqui a sala de reunião do conselho da empresa. Essa que a gente pôde usar um pouco mais, né? Fazer uma sala grande, espaçosa. Embora eles sejam um conselho, eles são bem descolados mesmo, bem modernos. É até engraçado, o pessoal trabalha de bermuda, chinelo. É bem interessante o estilo deles, né? O modus operandi empresarial da F-Câmara. Né? Bom, aqui fizemos também... trabalhamos esse pendente em forma de U, né, para ter essa iluminação, colocamos conectividade para todas as posições, fizemos esse centro aqui na mesa, né, para que a pessoa possa falar e possa expor suas ideias, chegar, conversar com as pessoas. Acho que ficou legal essa ideia aqui, sobretudo, às vezes, você está apresentando um novo projeto, uma estratégia nova da empresa, né, e funcionou. Aqui colocamos esse nicho laranja. E um dos pedidos do nosso cliente foi para a gente colocar alguns troféus que eles tinham ganhado. Né? Enfim, é isso, pessoal. Gostaria de finalizar aqui. É só dos sentidos que procede toda a autenticidade, toda a boa consistência, toda a evidência de verdade. Friedrich Nietzsche. Muito obrigado, agradeço o convite da Office Connection, agradeço a presença de todos vocês. Convido vocês a seguir nas nossas redes sociais aqui. Eu estou como arquiteto Renan Arruda nas redes sociais e temos aqui a renanarruda.com.br, que é o nosso site. Ou escaneie esse QR Code aqui, vocês vão ter meu contato direto. Muito obrigado. Estendo aqui vocês a palavra, caso tenham dúvidas. E é isso. Obrigado, gente.